Olá pessoal, vocês já me conhecem, essa é a nossa segunda aula, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre coesão textual. A coerência e a coesão juntas, elas vão dar o tom do seu texto, se o seu texto vai ser inteligível ou não, né? Então, o que é coesão textual? Ela é a costura do texto. Vamos dizer assim, ela é o que vai conseguir alinhavar tudo que você escreveu. Então, a coerência não vive sem a coesão e vice-versa, né? Então, nós precisamos conhecer alguns princípios. Esses princípios da coesão textual, eles é que vão nortear a coerência. Eles é que vão dar esse prosseguimento, eles é que vão conseguir dar a continuidade ao seu texto, dar progressão ao seu texto. Vamos ver esse exemplo 1 aí, olha só. Olhar fito no horizonte, apenas o mar imenso, nenhum sinal da vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa, nada. Então, apesar de esse texto ter sido elaborado com frases curtas, né, com frases sem uma ligação visível textualmente, ele possui uma coesão, ele consegue ser interpretado, né? Isso aí nós sabemos. Agora vejamos esse exemplo 2. O dia está bonito, pois ontem encontrei seu irmão no cinema. Não gosto de ir ao teatro, lá passam muitos filmes divertidos. Então, se nós compararmos exemplo 1 e exemplo 2, o que nós vamos observar? O exemplo 1, ele tem um tom mais literário, né? O exemplo 2, pelo fato de ser um texto não literário e ele possuir frases curtas, eu não percebo a ligação entre os termos, entre as frases. Então, há uma falta de coesão textual. Eu não consigo acompanhar claramente o raciocínio desta pessoa, tá ok? Agora, vamos ver aí o que vai dar, né? Quais são os elementos que conseguem fazer essa coesão textual. Então, temos lá, coesão referencial. Exemplo, será que isto é verdade? Então, eu tenho o texto, olha só. Contar piadas de loiras diminui o raciocínio delas. Segundo testes de QI feitos na Universidade de Bremen, Alemanha, as cobaias que ouviram as brincadeiras demoraram mais para responder às questões, apesar de registrarem um índice parecido de acertos. Para os cientistas, as gozações deixaram-nas mais inseguras nas respostas. Então, nós temos aí a referência. Então, toda vez que eu tenho aí o pronome isto, o pronome elas e cobaias, eu tenho sempre um termo para o qual ele faz uma referência, né? O pronome isto vai se referir ao enunciado da frase. Depois, o pronome elas vai estar sempre se referenciando a algo que já foi dito na frase também. E cobaias também. Então, vejam bem, se eu consigo manter essa coesão durante a minha escrita, significa que eu estou mantendo a referência da frase, a referência daquilo que eu escrevo, certo? Depois eu tenho a coesão sequencial. O que é uma coesão sequencial? É aquela que vai dizer respeito aos procedimentos linguísticos, ou seja, como conectores vão agir dentro do seu termo, do seu texto, como eu preciso articular conectores para me fazer compreender, que tipo de relação eu quero estabelecer, de dúvida, de conclusão, de causa, consequência, né? Então, essa sequencial, eu preciso de saber como eu vou articulá-las durante o meu texto. Eu tenho aí coesões, né? Eu tenho elementos coesivos que podem dizer qual tempo. O tempo que, durante uma narrativa, o tempo que eu vou gastar para fazer determinadas coisas. Então, eu vou usar desses elementos coesivos em relação à coesão temporal. Depois, dominar todos esses mecanismos de coesão sequencial, referencial, ou seja, saber manter a referência no texto. Estou falando sobre isso, estou falando sobre o custo de hospedagem. Então, durante todo o meu texto, a minha referência tem que ser a este termo, custo de hospedagem. Ou se eu vou manter uma coesão sequencial. O que sobre esse custo de hospedagem eu quero dizer no meu texto? Então, que relações eu vou estipular para que eu consiga fazer todo esse engendramento textual para que o meu leitor consiga fazer uma leitura adequada, né? Então, vejam bem, dominar os mecanismos de coesão,
né, eles são fundamentais no processo escritor-leitor, tá certo? E aí eu tenho ordenação temporal, né? Eu posso ter, como eu já disse antes, eu tenho ordenação temporal quando eu vou escrever, né, determinados textos em que eu preciso fazer gradação crescente ou decrescente. É crescente quando eu saio de um ponto histórico mais antigo para o mais novo, decrescente do mais novo para o mais antigo. É uma forma de fazer gradação temporal. Ordenação espacial, onde eu estou, como eu vou me referir à direita, à esquerda, nos fundos, né? Então é preciso eu dar um direcionamento espacial. Depois nós temos aí esses conectores. É claro, gente, que nós temos aqui uma relação, vocês já devem ter visto isso quando fizeram o ensino médio. Mas é muito importante vocês observarem que tipo de noção vocês querem deixar implícita no seu texto. Se é uma relação de adição, adversidade, alternância, conclusão, comparação, aí nós temos algumas das muitas, né, dos muitos, digamos assim, elementos linguísticos que vão fazer esse papel dentro do seu texto. Né? Então, você quer usar uma ideia, por exemplo, de conformidade, você vai usar conforme, segundo. Se você quer dar uma ideia de finalidade, a fim de quê, para quê. Então, todos eles têm uma lógica dentro do seu texto. Você não pode simplesmente escolhê-los aleatoriamente e jogar no seu texto. Vocês podem ter certeza que poderá provocar um efeito daquele que você não estava esperando, tá bom? Então, nesta aula, o que nós vimos? Que os mecanismos de coesão, juntamente com os mecanismos da coerência textual, fazem com que o seu texto ele seja pleno de compreensão, ele seja inteligível, ele seja um texto leve, aquele texto que a pessoa vai começar a ler, ela vai falar, olha, ele está falando disso, e você vai conseguir fazer uma progressão de acontecimentos a partir das coesões que você vai tecendo, né? Da costura que você vai fazendo ao longo do seu texto, para que se consiga construir sentidos. Porque quando nós escrevemos, a única coisa que nós queremos é construir sentidos, tá certo? E aí, só para esclarecer mais um pouquinho, só aqui para a gente explicar o que é anáfora, que vocês vão encontrar lá na apostila que eu deixei para vocês, existem 3 termos, anáfora, catáfora e elipse. Então, o que é uma anáfora? É um recurso que todos nós usamos no nosso dia a dia. Tem a frase lá, olha, Paulo joga bola, ele é o artilheiro. Então, esse ele retoma o Paulo, retoma o que já foi dito antes. Então, a gente vai dar o nome desse termo de termo anafórico, o ele. É um termo anafórico. O que é uma catáfora? É um termo que vai ser dito. Então, vamos ver. Preciso disto, férias para descansar. Então, esse disto, ele está se referindo ao que vai ser dito na frase. Então, ele vai projetar à frente o que se vai dizer. Então, retomada de termo se chama anáfora e quando eu projeto para depois na minha frase se chama catáfora. E, finalmente, a supressão de um termo que não vai aparecer no texto, mas que eu sei que ele está ali presente, apesar de ele estar elíptico, do tipo, eu gosto de jogar xadrez, ele nadar. Então, o que está subentendido aí, que está por meio deste símbolo de vazio? É a expressão, o verbo gosta de, né? Eu gosto de jogar xadrez, ele gosta de nadar. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido e, novamente, qualquer problema que houver, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem que eu estarei pronta para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, ok? Até mais!